Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Carol. Vamos falar, então, de contingências amenas. Contingências de reforçamento amenas. Hélio, eu gostaria de perguntar para você se uma contingência amena pode ser identificada pelo seu fenótipo. Não, eu diria que não. Nada, na verdade, para nós, da análise de comportamento, interessa quanto ao fenótipo. O bonitinho pode ser mortal, o pouquinho pode ser mortal. O intenso pode ser salvador, pode ser, vamos dizer assim, promotor de desenvolvimento. Então, é uma boa pergunta para começar. Não é pelo fenótipo que nós vamos identificar uma contingência de reforçamento amena. É, na verdade, pela função. Uhum. Então, por exemplo, o movimento vigoroso de um salva-vida que se aproxima gritando de mim que estou à beira de um afogamento. Relaxa, me deixa ajudar você. Ou me dá um tapa na cara para eu parar de ter ações histéricas, me agarra corretamente pelo pescoço e com movimentos vigorosos me salva, eu diria que foi uma contingência amena. Quanto ao fenótipo, nada mais estranho à amenidade. Mas o trabalho dele de se arriscar, de me salvar e eventualmente me salvar, até mesmo com uma certa veemência, para não chamar com uma certa violência, isso tudo é saudável e construtivo. Então, um exemplo dramático de que uma coisa que aparentemente é violenta, ela é, na verdade, amena pelo benefício que ela traz e pela função que ela tem. Uhum. Né? E também o sorriso de um candidato que ganhou meu voto e que trai a minha confiança e que promulga leis, regulamentos, abusos que faz em função do seu poder, quer dizer, o sorriso dele foi ameno, mas um desastre pelas consequências que se seguem, né? Então, aí responde razoavelmente a sua pergunta, né? Uhum, perfeito. Ô, Hélio, e aí partindo disso, como é que a gente pode definir as contingências de reforçamento positivo amenas? É uma boa questão, né? Veja bem, a contingência de reforço positivo, ela pode produzir voracidade. Então, eu como demais, eu como errado, eu como rápido, então faz mal. A contingência reforçadora positiva, ela pode nos tornar escravos de drogas. Então, quando o indivíduo, pela primeira vez, ele experimenta cheirar, por exemplo, uma droga ilícita, dita ilícita, né? Ele pode ter uma sensação muito agradável, paz, uma fantasia do mundo, etc. Né? Mas esta droga pode tornar o organismo dele dependente da droga. Tanto que o Skinner repetidamente fala, né? O usuário da droga, ele não usa a droga, a cocaína, por exemplo, pelos seus efeitos reforçadores positivos. Por aí pode ser instalado o hábito, mas ele usa a droga para se livrar dos efeitos aversivos da abstinência. E isso vale também para drogas lícitas. Pessoas dependendo de Rivotril. O Rivotril é um remédio que hoje está na moda como produtor de dependência. Então, ele traz um alívio, é uma droga gostosa de ser utilizada, mas que cria dependência. Então, a gula é um exemplo, a voracidade é um exemplo. Não é? E uma pessoa pode dizer também, amo tanto que aprisiono. Amo tanto que aprisiono. Quer dizer, ele não diz que ama tanto e aprisiona. Amo tanto que não quero você
pensando em outra coisa que não em mim, se afastando de um centro de gravidade da sua vida que não eu. E aí vai. Quer dizer, então, pelo grande amor, e de fato, quando a pessoa consegue, vamos dizer, a submissão do, aspas, ser amado, ele tem gratificação. Claro que aí vocês já vão corrigir, mas você está dando um exemplo que não é de reforço positivo, é de reforço negativo. Eu vivo mal com a solidão, eu não suporto a ausência da pessoa que eu digo que amo, eu sou dependente dela. Mas, embora seja um exemplo de reforçamento negativo, ele aparece como muito amor. A mãe que é fóbica e proíbe seu filho de sair à noite, porque ela não consegue dormir enquanto ele não chega, tão importante é o bem-estar dele na vida dela. É importante o filho estar do lado dela porque ela é fóbica, porque ela é manipuladora, porque ela é, vamos dizer, controladora e inibe o desenvolvimento do filho. Porque ela não passa pela cabeça dela que amar o filho pode ser prover a ele condições de curtir uma noite com os amigos. Bom, eu não vou ter a oportunidade de estender um pouco mais, né? Mas esse é um exemplo de reforçamentos positivo, ou uso de reforço positivo, e que produz dependência, porque não são a menos. Não são contingências a menos, né? Uma curiosidade que fica comigo, que é a palavra amena, né? Por que foi escolhida a palavra amena? Porque normalmente está ligado a uma intensidade baixa. Está ligado à intensidade, a palavra amena? É uma boa questão isso, não, é uma boa questão. Poderia ser usada, né? Contingências de reforçamento tranquilizadoras, contingências de reforçamento, vamos dizer assim, suaves, né? Porque amenas, né? É um termo arbitrário, né? Mas o significado é de oposição, é coercitivo e intenso, né? Agora, volta à pergunta inicial da Lilian. Ele é um termo que se opõe a coercitivo e a intenso quanto à função. Então, amena é uma boa pergunta sua. A gente não deve procurar no dicionário, deve procurar numa definição funcional. Então, por exemplo, né, eu amo muito a minha companheira. Não é contingência de reforçamento amena, porque eu sou dependente dela, e quando eu estou com ela, eu exagero no controle, com a desculpa de estar lhe dando reforço, mas na verdade eu estou tirando dela reforços. Então, se na ausência do estímulo de reforço positivo, a gente identifica um excesso de agitação ou ansiedade, já é um indício de que não está sendo essa contingência de reforço positivo não está sendo amena. Exatamente. E se questionada a pessoa, ela dirá assim, né? Olha, quando o meu filho que fez uma viagem de intercâmbio, e eu fiquei longe dele por 10, 11 meses, só com contato à distância. Nossa, quando ele disse, mamãe, sexta-feira nós saímos de avião de Nova York, nós chegaremos aí no sábado, olha, vamos curtir o nosso fim de semana. Eu perdi o sono, a mãe diria. Eu só pensava, e se o avião cair? E se o avião cair? E se o avião cair? Eu estava no aeroporto, eu estava desesperada, para dizer a verdade. Não aterrizou. Aí eu fico pensando, né? O avião aterriza e no aterrizar explode. E eu perco meu filho. Então, veja bem, a aproximação de um elemento, né, uma pessoa muito reforçadora, muito importante, muito querida, ela pode propiciar reações de ansiedade extrema, né? Você quer ver um exemplo também comum no esporte popular do Brasil, né, que é o futebol, né? Aí apita o árbitro, encerra-se o segundo tempo, agora nós vamos para a decisão do título por pênalti. Os fanáticos fecham os olhos, viram de costas, rezam. Mas, peraí, você está dando um exemplo onde está correndo, ao mesmo tempo, o reforço
marcou gol. E a desgraça extrema da minha vida, o goleiro defendeu. Né? Bom, mas nesse caso, você vê que a pessoa fica completamente fora de si. Né? A exemplo, depois do gol da vitória, um torcedor morreu de um ataque cardíaco. Sei lá se foi por causa do gol, mas com certeza foi relacionado com o gol. Né? Então, nesse caso, você diria, né? Provavelmente para mim, assim, né? Então, não deveria torcer tanto pelo seu time? Exatamente. Exatamente. Porque a pessoa está levando o seu organismo, enquanto uma máquina fisiológica, a extremos. É muita adrenalina, é muita pressão sanguínea, é muita respiração ofegante. Bom, mas tudo isso também ocorre quando você corre, pratica um esporte. Sim, mas da mesma forma, eu, de certa forma, estou dizendo, eu sou contra esportes de altíssimo rendimento. A gente admira um corredor que faz os 100 metros abaixo de 10 segundos e ganha por 1/100º ou 2/100º de segundo. É uma diferença que só pode ser mensurada com sofisticadíssimos instrumentos técnicos de mensuração de tempo. Ele é um herói. Por quê? Porque ele foi mais veloz que o outro, centésimos de segundo. Agora, tudo bem. E que foi a vida desse indivíduo para ter esse desempenho? Ele viveu 4 anos esperando a ocasião de exibir o seu treinamento. Se houver um coronavírus, ele adia por mais 1 ano, então os 4 viram 5. E se ele tiver diarreia 1, 2, 3 dias antes, ele pode jogar fora 4 anos de vida. E o que nós sabemos a respeito de ex-campeões olímpicos? Vidas infelizes. A pessoa perde o sentido de vida, porque dedicou tudo a contingências coercitivas. O Cirque du Soleil, ele recolheu ex-atletas olímpicos que não tiveram a fama, a glória de chegar entre os 3 primeiros, porque o quarto já não é nada, né? Nem medalha tem. E olha só, o cara chegou nas finais da disputa olímpica. E se ele for o quarto, já não é nada. Ele já não é nada. Houve um registro de uma Olimpíada em que os 4 primeiros colocados nos 100 metros, os 4 primeiros colocados fizeram melhor tempo que a medalha de ouro da Olimpíada anterior. No entanto, o quarto não recebeu nada. E ele foi melhor que o olímpico de ouro. Bom, eu estou dando esse exemplo para mostrar como a gente se ilude com coisas que são mais danosas e desastrosas. Para quê? Estamos dentro de uma ideologia capitalista e competitiva. O mais rápido é o melhor. Não importa as outras coisas que ele tem para dar para o mundo. E, inclusive, ele dá um exemplo que nem é um exemplo que é, vamos dizer, aconselhável ser seguido. Vamos perguntar para a esposa dele, para o marido dela, para os filhos, para a vida social dela, para a estabilidade emocional da pessoa. Vamos perguntar se valeu a pena 20 anos depois. Né? Então, eu acho que a ideologia da competição, do melhor, de que o primeiro é melhor que o segundo, isso tudo é tolice. E resultado de contingência de reforçamento que produz o quê? Produz muito dinheiro. A Nike está desenvolvendo um tênis que o corredor se sente como que levitando com o tênis. E como tal, ele vai bater todos os recordes anteriores. Então, o campeão de 20 anos atrás, ele está esquecido, porque ele ficou 1, 2 segundos atrás do campeão recente. Só que lá ele corria com o pé no chão. Houve um corredor etíope que correu a maratona de Roma descalço. 42.195 quilômetros descalço.
E foi campeão olímpico, né? Bom, ele não bateu. Teve o corredor, né, brasileiro, né, o Vladimir Cordeiro Lima, acho, que foi atacado por um irlandês fanático no meio da corrida, né? Acabou 4 anos e ele ficou na história como o prejudicado, mas ele não ficou nos anais das Olimpíadas como o medalhista de ouro daquela prova. Eu acho que a Lilian tinha uma pergunta muito boa que pode juntar com essas coisas, que é a sua primeira pergunta, Lilian, sobre liberdade. Boa, Lucas. Então, a pergunta é se o sentimento de liberdade, Hélio, ele está de mãos dadas com as contingências amenas. Ah, sensacional. Sim, sim, sim. Contingências coercitivas, eu quero demais o que eu amo. Que pode ser um pedaço de chocolate, pode ser um churrasco, pode ser uma garrafa de cerveja, pode ser uma pessoa, pode ser o trabalho. Eu quero demais. Não sou livre, eu sou escravo daquilo. Embora eu diga a todos os ventos que eu adoro. Adorar não é igual sentir-se livre. E você já entendeu? É o contrário. Eu adoro Deus, eu não sou livre de Deus. Na verdade, a adoração é um termo usado para mostrar submissão e dependência. A adoração não é um afeto. Eu diria que quem adora está sob contingências coercitivas. Precisa gostar demais, mais do que gostar. Precisa adorar para receber benefício e não ser punido. Bom, então a sua frase está correta. Então, esse já é um critério. Para mim, contingências amenas são aquelas que libertam. A liberdade é... O que é liberdade? É sentimento e comportamento. Sempre nós vamos falar de sentimento e comportamento. Sentimento e comportamento. Na questão de comportamento de liberdade, seria, né, no caso aí da competição, a pessoa fica sem possibilidade de emitir outras respostas. Exatamente. Ela tem que emitir determinadas respostas para conseguir ficar em primeiro. Se ela não emitir, então, os outros competidores estão tomando anabolizante, né? E mesmo que sendo proibido, tomam e burlam os testes. Bom, se ela não tomar anabolizante, ela não vai conseguir competir. Exatamente. Então, ela fica escrava dessa contingência. E se ela denunciar os que usam, ela vai ser, na verdade, ejetada do sistema. É um atleta que traiu, um atleta que também usou, quem diz que não, e aí começa tudo isso, né? Mas, veja bem, né? Tudo que envolve adoração, tudo que grande amor pode não ser, vira opressão. Portanto, eu diria que contingências amenas estão associadas a sentimentos e comportamentos de liberdade. Amor, vamos sair hoje à noite? Sabe que eu queria sair com os meus amigos. Legal. Vai com seus amigos. Então, eu sou safado porque quero sair com meus amigos? Não, eu sou autêntico e livre. E posso ser autêntico e livre porque eu convivo numa relação amena, que não exige a evidência de amor querendo sair comigo no sábado. É claro que se for também sistematicamente eu quero os amigos, não quero minha companheira ou meu companheiro, eu posso estar dizendo então que ele é livre em relação a um e dependente do outro, que são os amigos. Não, então, tudo moderado, né? Mas esses são exemplos importantes, né? Então, comportamentos e sentimentos de liberdade estão associados a controle exercido por contingências de reforçamento amenas, e que, portanto, a pessoa pode optar entre esta e outras contingências. Então livre quer dizer que nada controla? Não. Nós vamos de comportamento de liberdade, quer dizer, todos os nossos são controlados por contingências, não há liberdade. Porém, quando nós estamos envolvidos por contingências amenas, nós podemos escolher a qual controle nós vamos responder. Então, você é livre? Não, você não é livre. Você é livre para escolher o controle, para se expor ao controle. Ô, Hélio, então, nesse sentido, a gente pode dizer também que as contingências amenas, elas vão produzir variabilidade comportamental. Ou permitir, né? Ou facilitar
Isso, correto. Porque é Tá. interessante, né? É interessante isso. Essa pergunta é muito boa também, né? Vejam bem, se as contingências são amenas, eu não sou escravo de nenhuma. Eu tenho uma frase que eu cunhei, já venho falando há anos, que é o seguinte, né? Quanto mais controles existem sobre meus comportamentos, mais livre eu sou. Ué, mas você é mais controlado, sim. Mas quanto mais controles, quer dizer que eu posso escolher a quais dos milhares de controles eu vou responder. Então, eu não sou mais escravo. Em termos matemáticos, sim. Aritmético, sim. Ele identificou 1.280 contingências que o controlam. Outro analisou e entendeu que tem 800 contingências que o controlam. Então, o segundo é mais livre, porque tem menos controle do que... Não é assim que raciocina. Porque uma única contingência pode me controlar completamente. Eu virei um robô. Só uma contingência me atua sobre mim. Só uma e acabou o resto. Então, associando, dá para dizer o seguinte, né? Quanto mais amenas as contingências, mais livre eu sou para optar e transitar entre uma e outra. E vice-versa, né? Então, nesse sentido, o problema do controle coercitivo, então, que você está numa situação e você tem o pré-aversivo e terá o aversivo. O pré-aversivo já é aversivo, tanto que a gente costuma dizer mais corretamente que o pré-aversivo induz fuga do pré-aversivo. Uhum. E o pré-aversivo induz o quê? A esquiva do aversivo. Né? Pois bem, então, quando você tem uma contingência coercitiva intensa, não há energia, não há tempo para você optar por várias respostas para escolher a melhor resposta que permita a esquiva ou a fuga. Então, você se torna robotizado. Você descobre qual é a resposta que evita ou ameniza e imita aquela. E aí, então, dizer, pessoas que estão fortemente controladas por reforçamento, por contingência coercitiva, ele é monolítico, ele tem monolítico comportamental, ele só responde daquele jeito. Então, por exemplo, pais que induzem seus filhos a serem atletas de altíssima performance no estudo, só pode tirar 10. Ele não tem alternativa, ele não pode errar. Então, gera o quê? Gera, na verdade, estereotipias de comportamento. Então, o professor faz uma pergunta e ele sabe qual é a resposta. No vestibular, isso é preciso no sentido de exato. Eu queria refletir sobre a possibilidade de enxergar determinado fenômeno de um outro ponto de vista. Variabilidade. Não, você pode tirar menos nota aí. Então, quem é colocar num controle que só pode tirar 10, ele se torna compulsivo com estudo. E a gente não chama isso de toque. Por que não é toque? É toque. Só que é um toque, vamos dizer assim, desenvolvido e venerado pelas agências de controle. Os pais, a escola, a sociedade de modo geral. Né? Agora, mas quando a contingência de reforçamento é coercitiva, mas ela não é tão intensa, isso significa que há a possibilidade de emitir várias respostas de fuga esquiva. Você está na coerção, mas você pode escolher a resposta que lhe é mais conveniente, primeiro ponto, já é um sinal de liberdade. E mais do que isso, você pode escolher por aquela que produz consequência natural, e não aquela que é aprovada arbitrariamente. Então, no caso, né, um aluno que estuda, ele decora
Ele compreende o texto. E porque ele compreende, ele tem variabilidade comportamental, num ambiente coercitivo, ele não pode escrever o que ele pensou. Eu pergunto, o que é mais reforçador? Ele dizer assim, a fórmula da gravidade é tal, 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 e lá, igual, não sei o que, tal. O que é mais? Ou ele dizer assim, eu verifiquei em tudo isso que é dito algumas contradições, eu gostaria de trocar ideias com você, professor. O que é mais reforçador? É aquilo que ele pode apresentar variabilidade. Ele escolheu qual é a resposta de fuga e escape. Ele está sob uma pressão, tem que responder. Mas ele está sobre uma possibilidade de emitir várias respostas possíveis. Ele vai escolher aquela que produz reforço natural, preferentemente a uma resposta que tem uma consequência arbitrária. Quem gosta de concurso? Quem gosta de vestibular? Ninguém. Por quê? Porque ali se espera, na verdade, um único comportamento de esquiva. Eu tenho que, ao responder aquilo, é certo, que alívio, um ponto para mim. Não é um ponto para mim como reforço positivo, deixei de perder um ponto. Então, é muito sutil, mas a contingência é coercitiva. Então, agora, numa contingência coercitiva, vamos voltar, é possível haver variabilidade comportamental se ela for amena. E a pessoa está sob controle aversivo. Porém, ela pode escolher a saída menos aversiva. E ela pode ser menos escrava de um controle arbitrário, porque ela não precisa responder o que o professor quer. Ela pode raciocinar junto com o professor. E aqui cabe também um adicional, né? A gente costuma dizer assim, a pessoa lê e repete sem nenhuma reflexão. Esse é um nível. Ele leu, prova que leu porque ele repete. Mas se você fizer qualquer pergunta de compreensão, ele não sabe. Há um segundo nível. Há o segundo nível da compreensão. Eu repito, e como eu entendo, eu posso falar de modo diferente, incluir exemplos que não estão no livro, que não foram dados em sala de aula. Então, é uma compreensão. Há a compreensão criativa. É quando eu dou um passo além. Eu compreendo o que está escrito, mas aquilo funcionou como um SD para emitir uma resposta nova. Eu compreendo e vou além. E, finalmente, há uma última categoria que é o que eu sou capaz de fazer com aquela leitura. Porque nos primeiros 3 níveis, a gente está no nível verbal. Isso não quer dizer que eu mudei em nada meu comportamento. Quer ver um exemplo mais clássico disso? O mais clássico é assim, no templo religioso, na instituição religiosa, eu sou meigo, eu olho para o meu colega do lado e bom dia, que Deus esteja convosco. E massacro meus funcionários na empresa, massacro meus filhos e minha família. Que é um exemplo mais hipócrita do que esse? A pessoa então é capaz de repetir até trechos literais da Bíblia, etc. Então, ele repete, ele compreende, ele estende, ele até dá passos além, mas não controla comportamento. Então, tem que ter também, a compreensão tem que envolver. O que a leitura, o que o ensinamento vindo do outro, que não precisa ser só texto, posso aprender com outro que falou, né? Etc. O que esta influência faz para que o meu comportamento se modifique? Que é a tarefa do terapeuta. O terapeuta não quer que o cliente entenda. Quer que o cliente entenda, sim. Que ele amplie para a realidade dele, que já é uma generalização que o terapeuta não pode fazer por ele. Que estenda aquilo para além dos limites discutidos. Eu já entendi que eu devo procurar o que é reforçador para mim. Mas isso não é justo. Eu tenho que também pensar que eu tenho que contar que a pessoa que vive comigo encontre o que é reforçador para ela e que o que é reforçador pode não ser tão reforçador para mim, pode ser até aversivo para mim.
São as extensões. E, finalmente, depois da sessão, o que modifica no meu comportamento? Senão, ainda é pobre. Só contingências amenas permitem isso. Uhum. Hélio, a pergunta que eu faria agora, sim, ainda tem a ver com o fenótipo. Eu ainda estou preocupada com a questão do fenótipo e da função. Por exemplo, quando você fala, né, quando o aluno, quando o terapeuta fala que ele acolheu o cliente na sessão, isto é uma contingência amena? Não. Pode ser uma sedução para estabelecer um controle. Nossa, filhinho, você foi na festa de aniversário, você... Ó, deixa eu ver sua... Nossa, você tá elegante. Não é que ele saiu elegante, ele chegou elegante. Ou seja, não se divertiu. Ele se comportou de modo a não sujar a roupa. Uhum. Então, na verdade, você veja bem, né? O pai diz para o menino, isso é um cliente real que me contou, né? O pai diz assim: bom, hoje é domingo e nós vamos comprar um par de sapato novo para você. Né? Então, o menino vai lá na sapataria. Por que no domingo? Porque o pai trabalha, é operário, ganha pouco, só tem tempo de folga no domingo. E como a cidade é uma cidade humilde, no domingo sempre tem a loja que abre para os pobres e atende no domingo de manhã. Então ele vai lá, né? Pois é, ótimo. Então, ganhou sapato novo, né? Aí, ele chegou todo feliz com o sapato novo dele em casa, né? E aí, o cachorro dele começou a correr no quintal e ele foi brincar com o cachorro com o sapato novo. E tropeçou numa pedra e caiu. Aí ele começou a chorar pelo susto, pela queda, etc, né? Mas ele não chorou como a manifestação pior. Mas quando o pai viu que ao ter tropeçado na pedra, ele lascou a ponta do sapato. Ah, no primeiro dia, você já me destrói. Olha o que você fez com o seu sapato. Então, o acolhimento, na primeira vez, a criança não sabe o que vai acontecer. Mas a partir dali, quando ele ganha uma bola nova, ele não pode chutar a bola que caiu no campo do vizinho, na casa do vizinho, que a vizinho pode que não devolver. Ele não pode chutar a bola com força e raspar o couro da bola na parede. A bola é nova. Ele não pode pegar a camisa dele, né, e suar muito, e cair no chão e rolar na terra, porque depois a mãe vai lavar a camisa, ainda fica aquele sinalzinho de barro resistente que fica ali na roupa. Então, veja bem, o acolhimento é sempre um comportamento sob suspeita. O acolhimento pode ser um elaborado repertório intraverbal que me ensinaram para duas coisas: manipular o outro ou para escapar de punição do um. Então, nesse caso, eu sou super polido, delicado, atencioso, acolhedor, porque assim eu tiro o máximo do outro. Ou pode ser isto, porque assim eu evito punição. Pessoas muito acolhedoras são as pessoas que têm poder sobre. Por isso que elas são acolhedoras. Porque o outro não lhe apresenta ameaça nenhuma. Então, mas se ele não apresenta ameaça, ele tem poder, ele não precisaria ser ameno. Ele não precisa ser acolhedor. É que aí ele gera uma possível revolta do escravo. Então, o acolhimento faz parte do sistema de opressão. E vice-versa. Ele pode não estar, de nenhuma maneira, no controle do poder das relações, mas ele precisa se esquivar. Então, é o feitor que mais maltrata os funcionários sob ele para agradar o chefe. Então, para o chefe, ele é ameno. Sim, senhor. Para já, doutor. Para já, doutor. Seu filho da puta, vai lá, vai, trabalha. Você pensa que eu estou o dia inteiro para acabar isso aqui?
Então, ele, para já, doutor, e seu filho, porque você está atrapalhando o meu comportamento de submissão que me traz privilégios e me protege de punições e controle aversivo do chefe. Então, não se iluda. Não se iluda. A forma amena, ela precisa ser identificar, a forma maneira acolhedora de se relacionar, ela precisa ser identificada quanto à função. Uhum. Agora, é claro que pode haver uma função construtiva. Bom, então, nesse caso, ela é construtiva, ela é genuína, então ela não é um padrão para manipular e submeter, e não é também um padrão para manipular no sentido de me proteger. Ou seja, tem que ser um acolhimento livre. Eu quero fazer isso. E me faz bem ser assim. Uhum. Ok. Ô, Hélio, eu fico pensando ainda, que eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais, como é que a gente tem contingências de reforçamento negativo ou de punição negativa que possam ser amenas? Como é que a gente identifica? Boa, boa. Quando você faz essa pergunta, você está se portando como o cristão ingênuo que acredita no céu. E não como o Homo sapiens que olha para a vida. A vida, ela é constituída por mais contingências coercitivas do que por contingências reforçadoras. Então, criou-se um produto vendável para o Homo sapiens que sofre. Existe um lugar onde não há sofrimento, céu. E existe uma maneira de adquirir o passaporte para chegar no céu. Qual? Submissão às normas e aos preceitos do grupo religioso, o grupo no poder, pode ser religioso ou não, mas na religião isso é mais didático de ver. Então, se você se submeter e for escravo a vida inteira, você comprou o passaporte, está carimbado, reconhecido e com validade eterna lá. Bom, então agora voltando à sua pergunta, porque ela precisa ser respondida. Como é que uma contingência coercitiva, seja punição positiva, seja punição negativa, como é que é possível ela ser amena? Ela é possível ser amena quando, ela não desperta reações emocionais que paralisam a emissão do comportamento de fuga esquiva. Então, se você me cria uma condição, veja bem, se você tirar uma boa nota, no fim de semana nós vamos viajar e você vai para a praia como você adora. É coercitiva. Eu tenho que tirar uma boa nota para ir. Agora, veja bem, não tem jeito, já entrei em ansiedade. Mas, digamos que, se os pais forem razoáveis, porque se eles não forem razoáveis, a contingência já é extrema. Se você entregar todas as suas tarefas que a escola pediu e tirar uma nota, aprovação é 7. Tá bom, se você tirar 7, pode tirar 7, pode tirar 6,8, porque eu sei que a escola arredonda para 7, você passa. Acabou. Agora, acabou inteiro, eu preciso estudar e tirar o 6,8. E isso é inevitável. Se você não fizer um movimento de inflar o peito e soltar o peito, que é um movimento, você não respira. Mas por que a gente não considera isto um fardo? Porque o movimento, dada a composição estrutural e fisiológica da espécie, esse movimento é suave. Agora, pega uma pessoa com enfisema pulmonar. Aí já é porque aí ele não tem alvéolos disponíveis para... Bom, então voltando ao seu exemplo, né? Aí
cabe você dizer assim, bom, eu sou o pai, então eu acredito na contingência amena. Meu filho pode tirar 0, porque assim não tem pressão nenhuma. Só que se ele tirar 0, ele vai ter milhares de pressões e de fracassos, porque não adquiriu o comportamento de tirar 6,8. Então, eu como pai, assim, ó, se você fizer a lição, nós vamos para a praia felizes. E se você não tirar 6, nós vamos para a praia e você vai ter que estudar lá tais coisas. Ué, ainda é amena. Ainda não é 0. Eu estudo antes e vou, ou estudo depois e não vou agora. Mas como eu sei que a contingência de estudar é sempre coercitiva, eu posso dizer o seguinte: criar hábitos de estudo no meu filho. Chegou da escola, almoça. Não tem essa de que a escola esgotou todas as suas energias de aprender. E que agora você tem que descansar até 6 da tarde. Não, nada disso, é que esgotou. Acompanhe o pedreiro trabalhando de sol a sol durante 8 horas, você vê onde que esgota energia. Seu cara de pau. Vai estudar sim, fazer a lição. Bom, então eu crio hábitos de estudo. Depois eu digo para ele assim, você já tinha pensado nesse negócio que quando você umedece um pano, por exemplo, o lençol que a mamãe lava, e você deixa ele amontoado, ele demora para secar. E que se você estender, sabe por que tem varal? Por isso, se você estendê-lo e aumentar a superfície, ele seca muito mais rápido. Aí você diz, nossa, pai, como você é sabido, não? Sabido não, é só ser um princípio da física, só isso. Evaporação. Bom, então esse pai, quando ele começa, a criança começa assim, se eu estudar, eu vou satisfazer muita curiosidade minha. Pai, a gente come tomate como come, por exemplo, laranja, chupa laranja. Eu devo dizer que eu como tomate ou chupo laranja? É meio parecido também com chupar manga, né? É verdade, né, pai? Eu não tinha pensado nisso. Então, eu não sei se eu como tomate ou se eu chupo tomate. Mas se a gente tomasse uma posição, entrasse no Google e descobrisse se tomate é fruto ou fruta, ou tomate é legume, acho que aí dá para gente responder essa pergunta. Aí quer dizer, vamos lá no Google. E aí chega lá uma conclusão. O dia que vocês descobrirem, vocês me avisam que eu tenho essa curiosidade. Se eu chupo tomate ou se eu como tomate. Porque ninguém fala que chupa pepino, né? Não. Até seria até indecente em alguns contextos, né? Exatamente. Exatamente. Você já pegou o ponto, né? Então, mas quando eu sei, eu falo certo. Né? E quando não sei, bom, mas aí a gente junto, então vejam vocês agora, vocês já ficaram também desafiados pela minha pergunta, certo? Agora vamos já. Então, agora eu digo assim, olha, você tem que estudar e tirar 6,8 para descer para a praia feliz. Feliz que você vai para lá, ninguém vai estar de cara barrada, ninguém vai preocupado que você não vai passar de ano, e você nem precisa fazer lição nenhuma lá. Agora, se eu preparo tudo isso, é moleza tirar o 6,8, Santo. É moleza. Agora, o fato de ser moleza não quer dizer que seja o que a gente imagina no paraíso. Alguém já falou que anjo faz lição de casa no céu? Eu nunca ouvi falar nisso. Então, anjo é vagabundo, é ignorante. O que ele aprendeu na vida, e a vida é curtinha, são uns meros 100 anos para aqueles que são mais idosos, o que um coitado aprende durante 100 anos em relação ao que tem para se saber? Muito pouco. Já pensou a glória de estar no céu e ser eterno? Eu, se eu fosse para o céu hoje, não quero ir. Por várias razões. Primeiro porque não acredito que lá exista o que eu quero, né? Mas imagina se fosse para o céu, você tem uma eternidade para ler tudo o que foi escrito e saber resposta para tudo que tem resposta.
Eu queria ficar nessa eternidade aprendendo. E quando tiver qualquer dúvida insolucionada, vou para Deus direto. Você que criou tudo, me responda isto. Agora, ninguém fala que no céu tem lição de casa, que anjo continua aprendendo. Então, e quem já viveu 100 anos, diante da eternidade, não viveu nada. Não viveu nada. E não tem que aprender mais nada. Não tem que trabalhar, não tem que construir. Tudo é construído, está pronto. E até se diz que levita, nem andar precisa. Bom, então, vejam bem, eu estou querendo transformar, porque a sua pergunta é importante. Eu não posso transformar o Homo sapiens em uma coisa que ele não é. Ele vive em ambiente coercitivo. Portanto, ele tem que estar fisicamente preparado para emitir respostas que exijam força física. Intelectualmente culto para saber sair de situações que exigem conhecimento. E precisa ter tolerância à frustração, porque elas vêm uma atrás da outra, mas você pode ser treinado a aguentar a diversidade. Ou seja, então agora respondo a sua pergunta. Não me preocupa enfrentar contingências coercitivas, me preocupa não ter repertório para enfrentá-las e ser vítima de opressores que só me apresentam contingências coercitivas extremas. Em oposição, Hélio, quando você diz, né, do pai que não fala para o filho que não precisa estudar, que não precisa tirar nota nenhuma, ele também não vai aprender repertório para lidar com isso, né? Então, acho que aí a gente chega no motivo pelo qual o termo ameno faz tanto sentido, né? A gente não pode ir nem para um extremo nem para o outro. E tem que existir. Sim. Porque, veja bem, as contingências não foram criação do homem opressor. As contingências fazem parte das leis que regulam os comportamentos humanos, que é uma coisa da natureza. Então, não nos compete questionar a natureza, porque nós somos seres naturais, isto é, da natureza. Como tal, quando você fez a pergunta, eu gostei muito dela, porque ela colocou para a gente que nós também não devemos querer uma coisa utópica. Isso aqui não existe em lugar nenhum. E já aproveitando a palavra utópico, tem aquela discussão, né? Topografia, topos é lugar. Utopia, o sufixo grego, que é negação. Utopos, negação do lugar. Não existe lugar nenhum, utopia. Então, eu já fiz a minha propaganda aqui, porque tem uma resistência ao termo fenótipo, né? Que também pode não ser brilhante, mas ele é bem melhor, né? Mas então, foi importante para mostrar o seguinte: pessoas, não existe vida sem sofrimento, não existe vida sem dificuldade. Existe vida com menos sofrimento do que o essencial. Não, do que o essencial não existe. Existe vida sem dificuldade e vida sem sofrimento desnecessários. Por quê? Porque nós estamos em condições de opressão da comunidade socioverbal. Agora, veja bem, né? Um terremoto. Bom, um terremoto é o seguinte: você quer viver aonde? Você quer viver na Terra ou você quer viver na Lua? Na Lua não tem terremoto, mas também não tem muita coisa, tanto que não dá para viver lá. Não tem oxigênio. Por exemplo, eu prefiro ter oxigênio, sendo homo sapiens, eu prefiro ter oxigênio em abundância e puro e lidar com o terremoto. Agora, eu não sei que em tal lugar tem terremoto. Estamos lá na história, vamos dizer, a história muito próxima da origem da Terra. Lá. Tem terremoto. Né? Mas eu não sei, então eu vou morar num lugar lindo, maravilhoso, estou lá feliz da vida. Um terremoto mata toda a minha família e não me mata. Bom, aí, não é uma questão de eu dizer assim, mas o mundo geológico deveria ser também ameno. Eu gosto mais do conceito de ameno para tudo. Não, você pode querer isso, mas aí você também é uma pessoa alienada, né? Isso não existe. Então, se uma pessoa dizer, peraí, eu queria viver sem sentir calor, sem sentir frio. A sociedade permite, sem sentir frio, aquecedor.
sem sentir muito calor, ar-condicionado. Para quem pode pagar isso, para quem vive num ambiente que permite isso. Agora, ninguém reclama o seguinte: olha, tem uma coisa que é difícil, viu? Eu queria viver sem ter necessidade de comer. Dá muito trabalho comer, puxa vida, você tem que comer, tem que mastigar. Ainda bem que inventaram o McDonald's, já tem tudo tão molinho que você aperta assim, ele derrete na boca, né? Que é para o cliente ir embora mais rápido, né? Controle de estímulo. Mas naquele filme Fome de Poder, né? Explicam bastante, também num documentário A Dieta do Palhaço, né? Que o pão, ele é feito para dissolver mais rápido na sua boca, é tudo mais macio, mais rápido para o cliente comer, sair e dar lugar para outro consumidor. Então, veja, aí responde aquela pergunta da Lília, né? Como o McDonald's é acolhedor, né? Você não tem o pão italiano que você leva 15 minutos para morder, você testa todos os seus dentes para. Ele é uma delícia, mas demora para comer. Imagina um McDonald's que sirva só pão italiano, uma fila na porta. Uhum. Essa foi muito boa. Então é acolhedor, é molinho, você não precisa fazer força. Por que a juventude adora? Porque tem sabor. E você é condicionado àqueles sabores, né? É mole, tem sabor, você entra rápido, sai rápido, você pode voltar a fazer outras coisas. Bom, em suma, eu diria que o McDonald's criou contingências amenas para os nossos hábitos alimentares. Criou, mas com uma intenção que não tem nada de amena, né? Uhum. Mas eu gostei, viu? Vamos pensar assim, sofrimento faz parte. E eu tenho uma frase também que eu gosto dela, que é o seguinte, né? Sem sofrimento não há crescimento. Porque sem sofrimento você não existe, né? Você não vive. Ou você vive numa situação tão protegida que o sofrimento vem da baixa variabilidade que você tem, você só gosta de certas coisas, e total dependência. Só quando alguém lhe dá é que você tem. E como as pessoas envelhecem, como as pessoas também podem perder fortuna, os que davam envelhecem e não têm mais força para dar. Os que tiveram infortúnios na vida, eles tinham muito, agora tem pouco. E o dependente fica dependendo de que o jovem nunca envelheça para continuar sendo fornecedor. E que o rico nunca empobreça para não parar de dar. Olha que condição. Então, ele não tem esforço nenhum, ele está aparentemente só em reforço positivo, falso. Ele está, na verdade, se esquivando da perda do protetor, da perda dos bens que estão alimentando a ineficácia comportamental dele. Quando você fala isso, eu lembro dos pais superprotetores, né? Que eles vão fazendo pelos filhos, então o filho não precisa aprender a pedir, não precisa aprender a se comportar em outros ambientes, e aí acontece alguma coisa que ele vai para um ambiente que não tem um pai, e não sabe se comportar, e produz ansiedade, né? E foram contingências coercitivas. E você como conceito de paraíso da religião é enganoso. Porque lá vai ser assim. Lá você não precisa comer, portanto não precisa ter McDonald's, você não precisa ter dinheiro para entrar e pagar no McDonald's. Você não precisa beber. Você não precisa também se preocupar com frio nem calor. Você não precisa se preocupar com moradia. Aliás, isso eu nunca me perguntei, onde é que os anjos dormem? Talvez não durmam. Então, nem o prazer de se desligar periodicamente de problema a gente vai ter, porque a gente lá não pode dormir. Mas como lá é só felicidade, então também, né? Agora, pensou que monotonia? Mas que monotonia? Porque, na verdade, o céu é para a alma, não é para o Homo sapiens enquanto espécie. Tá bom. Então, na verdade, agora porque eu falei nisso, porque você deu o exemplo, os pais superprotetores, eles criam um paraíso artificial para o filho que ainda não virou alma, que continua sendo Homo sapiens e, portanto, totalmente desadaptado. Então, não é bonito ser pai superprotetor, não. Não é bonito. E os pais que são superprotetores deveriam ser
levados a tribunal e julgados por prejudicar a capacidade de desenvolvimento dos seus filhos e por prejudicar a capacidade de se tornarem independentes para tocar a sua vida e fazer escolhas e, afinal, ser, em algum nível, livres. Os pais iam ser julgados e condenados. Por enquanto, a justiça ainda... Ah, você tem parentes embargadores em casa? Talvez você pudesse perguntar isso se os pais que são soberanos não deveriam ser julgados. E eu estou sendo de propósito, estou caindo no lado extremo, né? Porque, não, os pais que são opressores, os pais que são abusadores, etc., esses devem ser julgados e etc. e tal. Mas os pais que são sobreletores não se fala em julgá-los e condená-los. E não fazem mal menor, não, hein? Mas não poderiam ser orientados e, assim, levados a discriminar a superproteção, pelo menos, antes de serem julgados, para terem uma oportunidade de... Porque talvez nem estejam cientes. Agora você chegou no ponto, correto. Correto. Então, agora você falou um tema importante, né? Os comportamentos considerados indesejados são aqueles para os quais você não preparou a pessoa para emitir o comportamento desejado. Então, você tem que ter uma programação da comunidade. E você falou certo. Os pais deveriam ser assim, deveriam ser felizes em aprender a tabuada, e não achar que aprender a tabuada é ridículo, um decorebo, uma decoração sem fim. Não, deixa de decorar. Pô, turma, 9 tabuadinhas, do 2, do 3, do 4. Depois que você chega a um certo número, elas já se repetem no inverso, você não precisa nem saber as 9. Você aprende um detalhe, você aprende tudo, né? Da mesma forma, né? As escolas deveriam ter, assim, como entender os comportamentos humanos. Então, a criança, assim, B com A vira Bá. E se você fizer 2 vezes Bá, fica Babá. E se você puser acento, vira a mulher que cuida da gente na classe média, né? Bom, você pode ensinar também. Quando você reforça, você seleciona certos comportamentos, quando você pune, você enfraquece o comportamento, ensina todos os princípios, assim, agora vocês conhecem as leis do comportamento e vocês agora podem ser bons cidadãos, então vocês podem ser bons com vocês. Vocês têm autoconhecimento e autoconhecimento os instrumenta para viver melhor e para produzir vida melhor para aqueles que o cercam. Aí atendo a sugestão do Lucas, que foi muito oportuna. Bom, e como tal, vocês sabem também que o dia que vocês casarem, que vocês se unirem a alguém, quando chegar nesse mundo, não sei nem se vai ter casamento, porque talvez não precise mais da legalização e a formalização assim. A propriedade formal de seres humanos uns pelos outros, né? Mais livre. Então, e quando você quiser ter um filho, você sabe que você não pode superproteger e você sabe que você não pode também oprimir. Em suma, um dos capítulos do treinamento, do desenvolvimento, assim, contingências e reforçamento amenas. A felicidade está na criação, implementação e manutenção de contingências de reforçamento amenas, cada vez mais estudadas, pesquisadas e mais purificadas na sua essência. Agora, pelo amor de Deus, não se esqueçam, vocês são Homo sapiens. Portanto, nós não vamos transformar vocês em anjos, também não em demônios. Então, a gente começa, então tem uma saída. Tem uma saída. Esse, na verdade, é um ponto que eu reverencio e adoro o Skinner. Porque ele nos deu essas informações. Um ridículo escreveu nas redes sociais, chegou às minhas mãos, e felizmente eu não sei quem é, e também não quero perder tempo, né? Porque... Felizmente, então, sabe quem é, né? Porque se soubesse, o que aconteceria? Com ele, né? Mas eu vou dirigir a ele, que é anônimo, o seguinte, né? Existe entre os Homo sapiens, também ainda hoje, neandertais que não evoluíram para a categoria Homo sapiens, né? Então a criatura
eu vou chamar de criatura porque é Neandertal, né? Ele diz o seguinte, né? Chega de artigos que só citam Skinner e Catânia. A análise do comportamento não é uma religião que tem que ficar submissa a Catânia e Skinner. Pobre de espírito, pobre de espírito. Eu perguntaria para ele assim, estou conversando com o Neandertal, né? Eu perguntaria assim, então, meu querido, então se você já abdicou das contribuições, vamos falar do Skinner, porque o Catânia é um sub, importantíssimo, é sub, o chefe mesmo é o Skinner, né? Tá bom. Então, você substitui o Skinner por quem? Por um grande e elaboradíssimo horoscopista, entendedor de horóscopo, que vai além de Skinner e explica melhor a personalidade humana e os comportamentos. Então, quem é o seu ídolo que não é uma religião? Então, poderia ser, na verdade, poderia ser um horoscopista, poderia ser, quem sabe também, aqueles que defendem o design inteligente. Joga fora Darwin. É Darwin, pô, é Darwin. Não é, a biologia não é religião, turma. Acreditar em Darwin. Tem design inteligente, tem design inteligente. Então, basicamente, o argumento seria assim, né? Fosse Darwin ou não que tivesse escrito a teoria darwiniana, ela ainda seria, né, uma lei da natureza. Isso. Então, seja Skinner ou não, uma religião seguir Skinner, mas não estamos seguindo Skinner, né? Mas Skinner que discriminou leis da natureza. Uhum. Exato. Bom, é bom conversar com gente inteligente porque entende o que fala, mas Neandertal não vai entender, né? O Neandertal fica batendo o pé lá e levantando poeira, porque fica nervoso com essas coisas. Porque, na verdade, religião cria inverdades. A religião não nos leva de encontro à verdade. Então, eu não quero religião. Você sintetizou bem. Eu quero um instrumento. Hoje, o melhor que existe é a ciência natural. Pode não ser a última palavra, mas hoje é. Eu quero ser filiado a uma instituição que defenda conhecer as leis da natureza. E não uma instituição que sobrevive desensinando a conhecer a natureza. Então, a religião desensina. Ela tem explicações que são absurdamente tolas. De modo algum demonstráveis, de modo algum replicáveis. Inventadas por quem? São explicações que são inventadas por meros homo sapiens, que são produtos da natureza que eles querem explicar com a cabecinha redondinha deles. É redonda porque, né, devia ser chata. Falando de chata, né? Então, outro atualizado é aquele que acredita, os negacionistas que acreditam que a Terra é plana. Ainda hoje, a Terra é plana. Então esse Neandertal que falou Skinner a análise de comportamento não é uma religião. Graças a Deus, a análise de comportamento não é uma religião. Graças a Deus, Skinner não é Deus, ele é meramente, isso é muito, hein? Um cientista que busca explicar para nós e demonstrar para nós quais são as leis que regem o comportamento humano. Assim como Darwin falou da biologia, assim como Newton falou da física. E eu acho que se a gente continuar usando a tabela periódica, a gente não está adotando a tabela periódica da química como a Bíblia. A tabela periódica não foi ditada por seres extraterrenos, por seres especiais, que também, eu não sei por que, pararam de editar novas edições da Bíblia. Tudo é acrescido de conhecimento. A Bíblia ela é eterna, porque ela
se referiria a verdades absolutas. Então não tem atualização. Agora, eu não sei também por que não pude eu ser privilegiado e ser contemporâneo dos que escreveram a Bíblia. Os seres extraterrenos que escreveram a Bíblia, etc. Né? Eu queria ter o direito de participar disso, né? Bom, mas então o Darwin me permite, o Newton me permite, o Skinner me permite. Então, se vocês pegarem a tabela periódica, segundo esse Neandertal, a gente tem que jogar fora a tabela periódica. Não acredito que vocês da química ainda estão no estágio da tabela periódica. Tenha dó. Química não é religião. Eu digo, puxa vida, Neandertal, você fala uma coisa boa. Química não é religião. Pena que você está achando que ser religião é ruim. Desculpe, ser religião é bom. Não ser religião que é bom. Não é nada, não é religião, não é mesmo. É ciência, né? Mas fica engraçado quando a gente conversa dessa maneira, para ver como a gente é cercado de Neandertais, né? A própria tabela periódica passou por várias modificações até ser o que é hoje, digamos. Sim. Mas é genial, hein? É genial. Eu gosto das coisas geniais. Eu fico pensando lá, eu ser um membro lá da Idade Média, né? E alguém diz assim, não, o Sol não gira em torno da Terra. Você é idiota. Como não gira em torno da Terra? Nasce lá, sobe e desce. Quer maior evidência empírica de que ele gira em torno da Terra? Aí, né? Mas ó, você tem que pensar em outra possibilidade, né? Esse movimento do Sol é aparente, é a Terra que vira. A Terra vira. Então, se a Terra vira, eu caio de ponta cabeça quando ela virar para o lado de baixo. Terra é plana, meu. Terra é plana. E, de fato, a Terra plana é mais compatível com a ideia de que a gente não cai quando ela vira porque ela é plana, né? Bom, falando desse jeito, fica agora, o que tem a ver com contingências amenas? Tem a ver que a ignorância não é amena. E qual seria o fundamento por trás de tudo isso, né? O principal pilar por trás de por que buscar contingências amenas, por que buscar a referência da análise do comportamento, por que buscar o método científico como instrumento principal de trabalho. O pilar de tudo isso, pelo menos ao meu entendimento, é o que é produzido no organismo. Então, que sem ter a discriminação e a gente poder ter controle sobre as contingências, a gente fica aí sem a liberdade. Fica jogado pelas contingências coercitivas, né? Controlado principalmente por fuga e esquiva de aversivos. Perfeito. E aí, então, eu vou puxar o seguinte, a sua nota é perfeita, e ela pergunta assim, então, a ideia de que a gente deve ignorar as leis que regulam o funcionamento da natureza, e inclui isto o ser humano, que é uma espécie que pertence à natureza, ele não é a parte da natureza. Então, a ignorância destas leis e a proposta de que o humano é regido por outras leis tem uma ideologia por trás, a opressão. Eu os mantenho ignorantes, achando que tem livre-arbítrio. Enquanto uma pessoa achar que tem livre-arbítrio, ela não pode poder dizer que ela é escravizada pelo poder. Ela se deixou escravizar porque ela não está usando o livre-arbítrio, mas ela tem o potencial de vencer. Então, nesse sentido, toda essa prevalência da ignorância sobre o funcionamento das leis que regem o comportamento humano servem ao poder opressor. E nos trazem sofrimento. Perfeito. Desnecessários. Porque conhecer as leis não nos priva de sofrimentos, mas sofrimentos inevitáveis e sofrimentos cabíveis dentro do ser humano como participante da natureza. Sofrimentos sensatos. Isso, sensatos. O que não quer dizer produzidos por design inteligente. Vamos lá, então. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para nós sobre o desenvolvimento, por exemplo, da maturidade, do autocontrole,
e responder para nós se ele envolve o manejo de contingências amenas. Perfeito. Vamos pegar o autocontrole, né? O autocontrole é o seguinte: o ser humano, ele foi selecionado num ambiente que estabelecia autocontrole. Você ser individualista e só olhar para o seu próprio umbigo resultava na sua morte. Porque o grupo de 50 se uniam e em 50 eles conseguiam enfrentar muitos dos perigos da natureza, eles podiam se organizar para caçar, para pescar, para compartilhar o alimento, para se proteger. E o individualista ia morrer sozinho. Não havia alimento em abundância. Não precisa ter autocontrole para comer. Você para de comer chocolate. Eu nem tinha chocolate. Vamos fazer exame de sangue aí para ver a glicose em circulação. Pô, a quantidade de açúcar disponível ficava a 200 metros, o outro ficava a 1 quilômetro. Quando a mangueira frutificava a 1 quilômetro, tinha que andar até lá para comer a manga. Então, não havia necessidade de autocontrole. Pelo menos, por quê? Porque a sociedade não criava problemas que foram criados para explorar, para fins de lucro, características do ser humano. O que é uma indústria de chocolate e de açúcar? É uma indústria que, tendo identificado uma característica do ser humano, pensou: como é que eu vou ganhar dinheiro com esta característica do ser humano? O que é uma sex shop? É isso. Eu vendo uma coisa e a pessoa paga para que ela, que tem uma característica lá própria da espécie também, que é o erotismo, etc. Eu vou lá criar mais erotismo, vou criar mais formas de atingir o erotismo. Eu vou comprar fábrica de açúcar, então o cara que andava 1 quilômetro para chupar uma manga, agora ele vai no supermercado e tem 5 quilos de açúcar. Refinado, cristal, e daí escolhe até o açúcar, etc., e traz para casa. E antes de chegar em casa com o saco de açúcar, ainda ele passa pela Copenhague e ainda compra chocolate. Bom, então, veja bem, eu não precisava de autocontrole. Então, o que é o autocontrole? O autocontrole é uma defesa que, por exemplo, a análise do comportamento propõe contra os abusos a que o ser humano é exposto por exploradores das suas características. Não houvesse açúcar, tá um negócio, uma pessoa pobre que não tem condições de procurar e ter acesso a esses privilégios. Ele não está preocupado com açúcar, com chocolate, porque isso nem faz parte da dieta dele. Então, ele tem que trabalhar, e quando ele trabalha do jeito que ele trabalha, pelo amor de Deus, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa se não fosse opressora, se fosse contingência coercitiva. Não, se fosse contingência amena. Trabalhar de forma amena é muito bom. Nossa, um tijolo que é colocado pelo pedreiro, que está direitinho na parede, e que ele é bem remunerado por fazer isso, ele não passa fome, o filho dele pode estudar e comer. Nossa, a hora que ele vê a parede direitinho, nossa! Se vocês experimentarem trocar uma luz queimada, tira do bocal lá, luz queimada, e bota uma luz nova. A hora que acender, se vocês não tiverem uma pequena emoção dentro de vocês, vocês não são homo sapiens. Biblicamente falando, você é capaz de se comportar assim. E a luz se fez. Bom, então, nesse sentido, né? Nesse sentido, o autocontrole é, então, um conjunto de procedimentos que levam a pessoa a reorganizar o ambiente para emitir comportamentos que são saudáveis. Saudáveis, quer dizer, são... Então, no caso, né, a sociedade consumista, ela reorganiza o ambiente
para que você gaste e ele tenha lucro. Não importa que você fique gordinho. Porque daí a sociedade também dá uma solução para o gordinho. Ela cria uma especialidade na medicina, chamada lá endocrinologia, chamado técnicas de emagrecimento, remédios. Como é que é? A lipoaspiração. Lipoaspiração, nossa. Então, veja bem como é interessante. Um engorda e os outros ganham com os engordados. Então, por quê? Porque foram desrespeitadas as leis da natureza. Aí, então, assim, bom, já que está desrespeitado, nós já nascemos, nossa geração, numa sociedade já corrompida desse ponto de vista, é necessário autocontrole. Tem açúcar, você não vai comer açúcar. Tanto. Tem chocolate, você não vai ficar dependente. Tem álcool, e você não vai beber desbragadamente. E o que vai estar ligado à distância de reforço, né? O autocontrole. O autocontrole vai estar ligado à distância do reforço. Exatamente, uma reprogramação na distribuição do reforço, perfeito. Exatamente. Então, a necessidade do autocontrole é uma consequência cultural. Você planta muito e produz muita cana-de-açúcar, que produz muito açúcar, e você aumenta a quantidade de açúcar, e você encontra diferentes maneiras de inserir o açúcar na nossa vida. O chocolate é uma maneira de inserir o açúcar e outras coisas na nossa vida. Bom, agora, então você reprograma o ambiente. Eu não compro chocolate, mas também não precisa não comer chocolate. Você compra o chocolate e diz assim para você, bom, eu vou comprar uma caixinha de bis e vou comer um bis por dia. Aí, se você achar que comer um por dia tem a barriguinha, você come um bis a cada 2 dias. Agora, não sei por que ele chama bis. Vocês devem saber por que chama bis, né? Coma um e pare. Se você falar alguém que come um, Hélio, que tem esse autocontrole, eu quero saber, viu? Então, agora, vocês percebem que é quem produz a bis que é o culpado. Mas também o autocontrole, daí, é uma outra emissão de respostas que seja compatível. Então, você pode até comer 2 bis, mas você faz meia hora de exercício. Exatamente. Ué, você não quer sofrer? Não, sofrer não quer, então engorda. Você muda o sofrimento. Às vezes você fazer academia ou fazer exercício, não precisa fazer academia, você faz exercício. O que é academia? É uma instituição criada para resolver o problema dos excessos de alimentação, da falta de atividade física natural. O homem primitivo, ele andava. E ele, quando tinha lá que fazer alguma tarefa, ele punha o peso em cima de uma carroça e o burro andava, o boi andava, e assim por diante. Quer dizer, sempre... Vocês já viram, preste atenção, num pedreiro. Um bom pedreiro, se vocês olharem como é que ele trabalha, ele faz movimentos de balé. Eu estou elogiando. Nossa, ele abaixa com a colher, ele pega o reboque e joga o reboque na parede. Daí ele mexe lá com a mão e ele alisa o reboque. Depois ele pega a desempenadeira e ele endireita. Aí ele olha, ele pega o tijolo, põe ali, aí ele limpa. Se vocês olharem um pedreiro, então imagine agora um bailarino e que ele vai treinar, fazer os movimentos de um pedreiro. Ele vai acompanhar um pedreiro trabalhando e vai captar a sutileza dos movimentos do pedreiro. E aí ele vai para o palco, ele dança e não fala que é pedreiro. Eu tenho certeza que isso vai causar um pasmo. Nossa, que bailarino, nunca vi coisa assim. Olha para o seu pedreiro. Um pedreiro qualificado, né? Ele já é um bom bailarino. Né? Bom, então, agora voltando, né? Agora vem os salvadores da pátria, que são aqueles... O autocontrole exige que você domine a sua mente, domine
os seus impulsos. Conte até 10. Isso é interessante, porque é uma contribuição da religião para a pessoa aprender números. Pelo menos até 10. Conte até 10. Então, isso aí é uma grande contribuição para o conhecimento matemático dos seres humanos, né? Mas o que adianta eu contar até 10? Então, vem aquelas ideias, né? Você tem que ter força de vontade, olha as mistificações, e isto vende pancadas de livro. Como dominar, e aí vem uma coisa qualquer que alguém não domina, né? Aquele livro vai ensinar como dominar. E vende, autoajuda. E quando a pessoa não consegue, ela fica ainda deprimida, porque ela não tem autocontrole. Não existe ter ou não ter autocontrole. Existe assim, eu programo ou não programo o ambiente para enfrentar a programação daqueles que deterioraram as características da natureza a fim de ter lucro. E que, por isso, não pensaram em mim, pensaram no bolso deles. E me enfiam açúcar na forma de chocolate, me enfiam comida processada e etc. Né? Então, eu diria que a autocontrole é um conjunto de contingências no tema de hoje, amenas, que levam você a, de uma maneira possível e equilibrada, a apresentar variabilidade comportamental diante do controle imposto pelo ambiente sociocultural e financeiro. Então, eu compro o bis, uma caixinha, tem 20 comprimidos. Tem direito de consumir em um mês. 20 comprimidos, você come um por dia, e alguns você pula para dar uma caixinha no mês. Pronto. Já esse é autocontrole. Agora, força de vontade. Eu estou com dificuldade de dormir, estou preocupado com algumas coisas, e tenho 5 envelopes lacrados de bis na despensa. O que eu vou fazer? Eu vou lá e já devoro lá 2, 3, 4 envelopes com 20 bis cada um, fico alegrinho com o estômago cheio e não tive autocontrole. Não, você não programou o ambiente para que o ambiente limite o controle que o ambiente exerce sobre você. Você quer reprogramar, né? E aí, sabe que o organismo é sábio. Se você não consegue acordar de manhã e você precisa acordar de manhã, né? Você pode ter um autocontrole. Mãe, me chama. Você delega a um ser humano a função de mudar o ambiente em que você vive. Chama. Não, mas eu já sou mais sofisticado, então eu compro um relógio que me desperta. Agora, eu posso ignorar o despertador porque eu não ouço ou porque ele me chama e eu digo assim, cala-te. Você é escravo e não senhor da minha madrugada. Cala-te. E eu não acordo, eu acordo e não levanto. Não, mas você vai... E onde que está a sabedoria do organismo? Na hora que você começa a acordar com o despertador no mesmo horário, e há uma sabedoria, tudo que é sabedoria, eu falo que é chinesa, não sei. Quando eu vejo a China de hoje, eu falo, nossa, tudo isso é sabedoria chinesa, né? Onde estamos, né? Mas ele fala, não, a sabedoria chinesa, né? Joga lá para o Oriente, né? O distante, né? Acorde todos os dias no mesmo horário, não importa a hora que você vai dormir. Essa é uma boa regra porque você domina o hábito. É aí que eu digo que o organismo agradece. Quando você acorda com o despertador sempre no mesmo horário, em torno do mesmo horário, o organismo começa a antecipar e ele acorda sem despertador. Quando você começa a controlar a comida errada que você come em abundância, daqui a pouco o organismo não exige mais aquela comida, ele se acostuma com menos, com diferente. Ué, o pessoal lá no Oriente não come morcego? Eu diria que, olha, eu acho que eu não comeria morcego nem com fome. Mas também nunca cheguei a extremo de fome para testar se eu como ou não um morcego, né? Mas eu tenderia a dizer que eu prefiro não comer morcego.
Ué, mas lá o pessoal come. E dá graças a Deus de ter conseguido caçar morcego e poder comer. Hábito. E tá dentro da lei da natureza. E se o morcego tem proteínas e outras coisas, ele é alimento. Eu que torno ele aversivo. E o papel do estímulo também, né, da nossa informação sobre os estímulos, porque se trouxerem para você um prato com um bifinho aí e falam para você experimentar, você pode comer, achar gostoso e perguntar o que que é. Daí o pessoal fala morcego. Isso. Você achou Exato. gostoso. Tem que perguntar antes de contar o que é. Não, mas isso prova que tudo é preconceito, ou é hábito cultural. Uhum. Exatamente, a forma de preparar, a forma de apresentar. Exatamente, né? Então, o ponto da pergunta do autocontrole está no seguinte, né? O autocontrole não deve ser considerada uma barreira entre a natureza do Homo sapiens e as características divinas e poderosas do Homo sapiens, as quais não existem. Então, você exerce autocontrole quando você tem um poder maior de dominar os seus sentimentos, as suas tendências, os seus hábitos. Não. Autocontrole na verdade, é um recurso, é um procedimento dentro das leis do comportamento. Que basicamente se você não tem açúcar, você não come açúcar. Então você programa ter pouco açúcar, porque você também não quer ficar sem açúcar. E outra coisa da natureza, como a Sandra já sabe, a hora que você começa a diminuir o açúcar que você põe, por exemplo, no café, você se aproxima rapidinho para o café sem açúcar. Então não é que o café tem que ter açúcar. Não, a gente põe açúcar porque alguém fez a propaganda e agora, como existe uma competição entre os produtores de café para que você saboreie o café tal qual se saboreia o vinho e percebe diferenças de sabor, de densidade disso, daquilo, então por o açúcar atrapalha todinho o plano. Imagine um enólogo, né? É um especialista em vinhos. Hoje, agora, nós vamos experimentar este vinho com tais características. Por favor, coloca um pouquinho do vinho no copo aí, vocês vão experimentar, e uma colher de açúcar. Você também está falando um absurdo. Mas não é absurdo que nós fazemos com o café? Vamos experimentar o sabor, o cheiro do café e bota o açúcar. Acabou, né? Eu estou sentindo o sabor do açúcar. Bom, vocês esperam que é só reorganizar. É só reorganizar. Eu quero dizer o seguinte: você, quando transforma qualquer questão num problema da natureza humana, isto é, você tem que da natureza, desculpe, humana, da natureza, e você vai atrás das leis que regem aquele fenômeno de interesse, você tem o domínio. Conhecer é dominar. E no exemplo do café, de pôr cada vez menos açúcar, seria um exemplo de um procedimento de aproximação sucessiva. Que, no caso, nós chamamos de fading out do açúcar. Isso, fading out do açúcar. Ou dirão os especialistas, vendedores, os industriais, os poderes do café, não é fading out do açúcar, não. É o fading in do verdadeiro café. Completou. Exatamente. Mas, de qualquer forma, uma outra é princípio de comportamento e operação. Né? Uhum. Você tem as duas palavras, fala assim, autocontrole e... Maturidade. Maturidade. A maturidade é, na verdade, uma palavra que se refere a uma metáfora. A gente diz que uma fruta madura é a fruta que está no auge das suas competências. Uma manga madura, ela é super doce, ela escorre pela boca e cai na camisa da gente. É um trabalhando para a gente limpar, mas é bom. É muito bom. Bom, esse açúcar é a manga madura. Manga, podia ser outra qualquer, né? Outra fruta qualquer. Qualquer não é menos importante. Tão saborosa nas suas características quanto a primeira, a segunda. Bom, pois bem. Então ele diz assim, uma pessoa madura, aqui tem
maturidade é aquela pessoa que está no apogeu das qualidades que um ser humano pode ter. Então, ela não é impulsiva, ela exerce autocontrole, ela programa para quem a cerca contingências amenas, ela consegue se defender de contingências extremas e viver sob contingências amenas. Ela não se deixa vencer pelas ideologias, todas as ideologias são na verdade, todas as ideologias são questionáveis. Meu pai queria que eu fosse campeão de natação. Aí eu disse para meu pai o seguinte: pai, eu não acredito em desempenhos extremos. Vamos nos limitar a que eu aprenda a nadar bem. Tá bom assim para você? Bom, é claro que a criança de 5 anos fala isso para o pai, inverteu tudo, né? Mas tudo isso é maturidade. Então, veja bem, a maturidade está ligada ao autocontrole, porque uma pessoa madura tem autocontrole. Mas agora vamos falar em termos de comportamento. Autocontrole maduro é aquela pessoa que conhece as leis que regem o comportamento humano. De preferência, conhece as leis que regem os fenômenos que nos são importantes. Por exemplo, eu saber as leis que regem o crescimento, o desenvolvimento e a produção de um tomateiro produzindo tomate, eu posso comer tomate, ou chupar tomate, podemos decidir isso, né? Então, eu conhecendo as leis, se eu quero que a roupa seque e fique bem sequinha, eu estendo. Conheço a lei da física. Bom, e etc. Né? Então, essa pessoa, ela tem maturidade, quer dizer, ela conhece as leis que regem o comportamento humano e os fenômenos que nos cercam. Primeiro. Segundo, ela tem que ter autoconhecimento. Ela tem que saber quais são os comportamentos que prevalecem nela e quais são os comportamentos que faltam para ela ter um desenvolvimento, uma inserção, vamos dizer assim, equilibrada no ambiente em que ela vive. Então, ela tem que ter autoconhecimento. Não adianta conhecer as leis, não se conhecer. Ela tem que saber o que controla o comportamento dela, que é o autoconhecimento também. Tem que ter disciplina, que é uma coisa também aprendida, para estruturar as contingências de forma a se comportar de forma madura. Em suma, uma pessoa madura é uma pessoa que programa-se e programa o ambiente para que nessa interação entre ela e o ambiente prevaleçam contingências amenas. Uhum. Então, autocontrole e maturidade estão muito próximas e todos se remetem à programação do meio ambiente para que a gente responda a contingências amenas. Trazendo de volta o Neandertal da polêmica, ele não seria nem maduro e nem teria autocontrole, né? Não, seria o Neandertal capaz, né? e seria assim, absolutamente respeitado na sua neandertaldez. Tem uma pergunta, então. Tem aquele assunto que você traz, às vezes, de que a nossa psicologia da análise do comportamento é uma psicologia para classe média, né? Isso. Você tem uma colocação dessa forma. E as contingências amenas, elas também seriam da classe média, digamos, assim, mais possíveis para a classe média do que para outros? É uma boa pergunta, né? Quando eu digo que a psicologia, como ela é oferecida, eu não falo só da análise de comportamento. A psicologia é uma área, vamos chamar assim, de serviços, né, que atende à classe média. Então, por exemplo, eu estou infeliz no meu casamento. A classe alta, assim, é o seguinte, eu estou tendo um problema lá em casa, e do jeito que as coisas vão, a minha fortuna vai ser dividida em duas. Então, deve procurar, na verdade, advogado, deve procurar economista e financista e tal, para analisar como é que ele vai fazer para preservar a fortuna dele, uma vez que ele é casado. Daí o advogado vai perguntar para ele, mas por que você se casou, sua besta? Bom, não vai falar sua besta, porque aí também...
É cliente e é uma contingência não amena para o cliente. Então, eu entendo que você tenha se casado, a ideia era juntar fortunas. A ideia era juntar fortunas. Ah, mas a minha namorada, hoje esposa, né? Ela não era rica. Ah, ela não era, não era rica, mas ela era mais bonita e mais cobiçada na escola. E eu, como tinha uma Ferrari, eu faço. Ah, não é porque eu tinha uma Ferrari. E eu a conquistei. E fiz muitos passeios com ela com a Ferrari. Ele não diz que é por causa da Ferrari, é porque ele é bacana e faz o passeio com a Ferrari, mas ele entrega o jogo, né? Então você começa a perceber toda essa história. Mas ele não está interessado em ser feliz, não está interessado em respeitar a esposa da qual ele vai se libertar, ou ser liberto, etc. Né? Os filhos, ele está pensando em dinheiro. Por isso que a classe alta não se interessa pela psicologia, se interessa pela administração financeira dos seus bens. E por advogados que elaboram e defendem teses diante da justiça para que ele leve vantagem. E o pobre, não dá para você dizer para uma família de paupérrimos, você precisa dar mais atenção para o seu filho, ele está ficando um pequeno marginal, ele vai faltando à escola, mas eu tenho que sair de casa às 5 da manhã para estar lá na casa da patroa, e sabe como é que é, minhas crianças não têm com quem ficar. Então você vai orientar ele a ser um bom pai como? É nesse sentido que eu digo, né, que a gente atende a classe média, né? Mas, na verdade, no mundo que nós estamos discutindo aqui, das contingências coercitivas e das contingências amenas, não existiriam classes sociais tão díspares. Ou seja, seria um imenso universo de classe média, nem tão pobres, nem tão ricos. E todos tendo o interesse na preservação do Homo sapiens. A gente não vê, por exemplo, formiga revoltada que destitui a formiga rainha. Porque quando destitui a formiga rainha, morreu o formigueiro e ela junto. E o ser humano tem esse atrevimento. Todos querem ser rainha, a saúva rainha, a formiga rainha, a abelha rainha, o leão alfa. Então, nesse sentido, né, eu acho que nós estamos já carregando o erro de anos e anos, séculos e séculos, de deterioração do Homo sapiens pelas estruturas culturais, socioverbais. Porque, na verdade, as estruturas socioverbais, elas também são exploradoras da natureza humana. Da mesma que eu falei, o cara que saca que o ser humano, o primeiro que sacou que o ser humano precisa do açúcar, e que açúcar é extremamente reforçador, ele nem sabia que isso era uma característica da espécie. Ele montou lá o açucareiro dele para vender. Bom, as pessoas também percebem que o ser humano tem ambição, querem ter mais, querem mandar. Então, isso são características do ser humano que precisam ser domadas pela cultura, que vai tornar a pessoa mais madura. O que é uma Olimpíada? Vou voltar a essa bendita Olimpíada. É o exercício da saúde do corpo. Não é o exercício da saúde do corpo, porque leva ao extremo. Quantos conseguem? Não é. Você já sabe que não é. Porém, é muito mais uma competição para que um país ganhe do outro. Por que as medalhas são classificadas e apresentadas por países? Maior número de medalhas de ouro, Estados Unidos. Segundo, Rússia. Terceiro, 10º lugar, Brasil. Por quê? Porque não é o indivíduo que está em já é o poder da nação. A nação mais poderosa tem mais medalhas. E aí vai. E claro que ela tem mais medalhas, tem mais condições de treinar a gente. Bom, então, voltando à sua pergunta, né? A análise do comportamento, agora vamos lá, a análise do comportamento ela serve para qualquer ser humano. Porém, há limites técnicos para
que as leis do comportamento sejam aplicadas a todos os seres humanos. Uma mãe que não fica com os filhos, ela não pode ser orientada para dar uma melhor educação para os filhos. É um limite técnico. Mas você ensina a mulher rica, a mulher da classe média e a mulher pobre a ser melhor mãe com os mesmos princípios, mas não com os mesmos recursos. Bom, eu falei a mulher, mas podia ser o homem também, né? Então, tudo que nós estamos discutindo levaria a uma sociedade onde as classes sociais não estariam a serviço do poder. E o poder seria objeto importantíssimo de análise dentro das escolas e no dentro das pessoas. Olha, nós temos uma tendência a comer açúcar demais. Como nós temos essa tendência, nós não vamos negar a nossa tendência e dizer, não coma açúcar. Nós vamos disciplinar essa nossa tendência. Nós temos uma tendência a dominar e sermos egoístas. Isso é da natureza do Homo sapiens. E nós vamos domar isto. Nós não vamos deixar as pessoas... E pronto. Então, aí nós teríamos uma solução. É interessante que tudo que nós discutimos aqui é isso que é fascinante no nosso comportamento, torna tudo possível. Agora, ser possível, do ponto de vista conceitual, é uma coisa, e ser possível na prática é outra, porque nós 5 aqui conversando, e as universidades estão nos ouvindo, nós temos muito pouco poder para mudar as coisas. Nós podemos mudar as coisas em relação a nós. Talvez a pequena comunidade sobre a qual nós tenhamos influência. Mas a pequena comunidade sobre a qual nós temos influência também sofrem outras influências. Que são influências mentalistas, internalistas, e que colocam em risco a nossa capacidade de influenciá-las. Essas pessoas, né? Mas possível é. Estamos vendo. Agora, Lilian, você que falou em autocontrole, por que nós estamos aqui, nós 5 e as universitárias, além do vídeo, num sábado à tarde? Gastando, estou usando o verbo aqui de forma pejorativa de propósito, gastando 2 horas do nosso sábado, jogando fora 2 horas do nosso sábado, trocando conversa. Analise do ponto de vista de autocontrole. Porque com o conhecimento que a gente adquire, a gente pode programar melhor o nosso comportamento, programar o nosso ambiente e emitir respostas que sejam... Com esse conhecimento, nós podemos ser melhores profissionais e ganharmos de forma mais justa o nosso salário. Do ponto de vista ideológico, nós podemos lutar por princípios que tornem as pessoas mais maduras, menos egoístas, dominando características suas, que aprendamos que a vida não vai nunca nos dar só paz e bem-estar, porque nós somos homo sapiens e a vida é difícil. E tem uma coisa também, eu não sei, mas agora vou retificar, eu adorei estar aqui conversando com vocês. Aliás, eu elaborei algumas ideias aqui com vocês que nem tinha me ocorrido, não tinha nem organizado isso. Eu já penso assim, mas a gente junta quando tem quer dizer, o conhecimento ele ocorre quando existe uma comunidade que exige o conhecer. Uhum. Então, vocês me fazem uma pergunta, eu tenho que pensar para responder. Então, vocês são responsáveis para eu produzir algumas organizações. Então, eu estou super feliz em gastar 2 horas com isso. Uhum. E saio feliz. Eu não perdi 2 horas, eu ganhei 2 horas. Muito mais nós. O que é próprio do ser humano, isso é da natureza humana. Comporte-se e produza reforços. Uhum. Não é comporte-se só para conseguir alcançar manga, chupar manga e se lambuzar de manga. Isso é bom, mas não é só isso. Então, se cada um de vocês, puxa vida, se eu não tivesse tido esse compromisso, olha o autocontrole. Eu aceitei o convite. Eu me organizei para estar aqui. Como tal, eu abri mão de outros controles de estímulos, que poderia ser estar fazendo outras coisas, que também poderiam ser ótimas. Mas eu escolhi. Porque as contingências são amenas.
eu venho, falo, pergunto, escuto, não vai cobrar nada de mim, não vou ter que pagar por estar aqui, também não vou receber por estar aqui. Tudo isso é exemplo de programação. E se vocês pensarem assim, eu para falar por mim, né? Eu adorei estar aqui conversando com você. Para mim, isso aqui não é trabalho. Isso para mim é desenvolvimento pessoal, é lazer. Nossa, estou satisfeitíssimo. Até eu estou gostando mais do conceito de contingências menos. Eu nunca tinha pensado que ela é tão rica assim. Até obrigado por ter me desafiado. Agora, vocês também podem generalizar o que eu estou dizendo para vocês. Né? Eu acho que um comentário engraçadinho sobre controle de estímulos, né? E as ferramentas tecnológicas da análise do comportamento é que a manga madura é uma delícia, né? A manga verde é horrível, mas se botar sal na manga verde, fica bom também. Fica bom também. Dá para driblar, né? Coisas que... consequências, digamos, naturais. Então, que manga verde é ruim, mas se a gente usar uma tecnologia que é colocar sal nela, usar um procedimento, ela fica boa. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, então eu sou mais jovem há muitos anos já, né? Essa época, a época de meio do ano, quando as frutas começam a aparecer e tal, né? E a manga ainda era verde, era a época de campeonato mundial de futebol. Então eu ficava ouvindo os jogos a cada 4 anos, eu me lembro, né? Comendo manga verde, porque as mangas não estavam maduras ainda, mas era uma delícia, né? Associar manga verde com sal, com futebol. E final de semestre. Fazer provas e ficar aliviado porque a nota foi razoável, foi boa, né? Vocês não foram do tempo de fazerem exames semestrais e exames anuais, né? E exames orais. Cada aluno era entrevistado e era fazer um exame oral com o professor. Eu sou desse tempo. Tinha um saquinho de pano, que nem o repositório de pecinhas de tomba. Você enfiava a mão lá dentro e tirava um número. Primeiro semestre eram 20 itens. Segundo semestre eram 40 itens. Então, eu enfiava a mão lá, tirava um item. 19. Aí o professor ia lá na lista, 19, o assunto era esse. Fazia perguntas sobre aqueles itens. Né? Então, nossa senhora. Eu lembrei disso porque eu fiz um encadeamento com a manga madura e a manga verde, né? É porque nessa época eu comia mais manga verde que manga madura. Bom, é só uma curiosidade histórica, né? Ou seja, as contingências não eram nem um pouco amenas. O que era ameno era comer manga verde. E botar sal na manga verde é torná-la mais amena. Tá certo. Bom, Ana, abra aí para as universitárias darem suas opiniões. Eu queria agradecer a participação de vocês. Foi brilhante, vocês são muito inteligentes, viu? Ana, você selecionou a mais a dedo? Ou é uma seleção a acaso? São todos bons assim? Todos que estão se dedicando à TCR e aos conhecimentos do senhor estão se tornando cada vez melhores e aí é resultado disso tudo. Tá maravilhosos mesmo, viu? Não, foi um questionamento super agradável e rico. Muito. Não precisa ser o último desse tema, mas podemos partir para o próximo tema, né? Márcia, você que é uma estranha no Ninho ainda, a Márcia é uma aluna nossa do curso de especialização, né? Mas ela já é antiga, ela foi aluna minha lá na PUC São Paulo. Você fez em que ano a PUC? Foi em 73. E fui aluna da TEA também. Falando da TEA. 73 você começou ou acabou? Comecei em 73, acabei em 79, né? 70... Tá vendo? E tá com uma carinha novinha ainda, tá vendo? Tá vendo? Mas, Márcia, o que você achou desse grupo maravilhoso aqui? Muito bacana. Cada reflexão, né? O autocontrole, o controle sobre a gente mesmo, em termos de programar contingências, programar o ambiente, e várias outras reflexões que você
que eles despertaram em você aí, né, para falar aqui conosco, desde religião, o controle religioso, até a maturidade. Maravilhoso, é um enfoque muito bacana, né? Então... E Camila, nós precisamos você se calar. Você foi relegada. Você é aluna do curso também, então você com a Márcia é aluna, só que a Camila já é uma aluna mais avançada no curso. Eu estou acabando, a Márcia está chegando. Isso. É isso aí. O que você achou dos seus coleguinhas? Maravilhoso, maravilhoso. Essa aula foi realmente, assim... Essas aulas mais reflexivas são muito boas, acho, né? A gente é isso, a gente faz o curso, fica aquilo mais discutindo casos, mas essas aulas que a gente tem... Magníficas, eu acho. Muito boas. E o que você está achando da estreia do Lucas? O Lucas é novo aqui na... Bacana. Ele é antigo no circuito dos corredores, né? Mas na tela aqui ele é novo. Eu já gostava das perguntas do Lucas, das colocações dele nas aulas. Agora, ele participando assim, ele é muito bom. Muito bom. Eu gosto do jeito que ele expressa as perguntas, às vezes ele faz sínteses, às vezes, do que você fala. Eu já gostava disso quando eu ficava ali na classe com ele. Olha, isso aí vai melhorar seu autoconhecimento, viu? Você nem sabia que você era tão brilhante assim, hein? É autoestima, né? Melhor autoestima. Lina, como é que você se sentiu tendo do seu lado, você que é a veterana dos três que questionaram, como é que você se sentiu ao lado da Carol e do Lucas? Eu acho muito interessante, viu, Hélio, ter, assim, pessoas tão jovens e que já estão estudando e sabendo tanto, porque as perguntas que eles elaboraram, os comentários que eles fizeram acrescentam muito. Eu gostei. Pessoal, é isso que me anima em relação ao ser humano. Se nós estivermos assim num ambiente mais organizado, melhor estruturado, o ser humano é capaz de muita coisa. Uhum. Muita coisa. E Carol, e você? Hélio, eu sou suspeita porque eu tô sempre, né, participando, eu gosto muito dessas discussões, mas eu acho que uma coisa que é, assim, que para mim é muito significativa é que além da gente estar discutindo como profissionais, a gente está discutindo como pessoas, né? Então, muito dessas discussões que a gente tem, eu levo para minha vida pessoal, para minha forma de ver o mundo, né? E eu acho que isso que é muito especial. Né? Sorte dos que vierem a viver e conviver com você, né? E Lucas, você ficou ansioso por estar aqui? Confesso, tive respondentes típicos de ansiedade. Bom! Mas olha, é menos porque as contingências são coercitivas e mais porque você tem praticado relativamente pouco esse exercício, né? De vir, discutir, falar e assim por diante, né?